Boa tarde, gente. Sejam todas muito bem-vindas. E meu nome é Daniela, né? Para quem não me conhece, estamos falando aqui da Inglaterra, certo? E quem está chegando novo não me conhece ainda, né? E eu sou confeiteira e eu ajudo confeiteiras a serem confiantes e reconhecidas com bolos de festa altos e decorados com buttercream. E o tema da nossa aula de hoje é erros que te impedem de viver de bolos de festa. Tudo certo aí? Boa tarde, professor. Boa tarde. Caxias, Rio de Janeiro. Estou esperando muito tempo para fazer esse bolo. Ah, que legal. Então, A Helena Steg também está aí. Boa tarde. boa tarde, Helena, nossa aluna. E viver de bolos de festa, né? Pode parecer aí, não é tão simples assim, né? Por quê? Porque a gente precisa de várias coisas aqui que a gente vai falar aqui hoje durante esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, né? Então, eu sempre costumo falar que a gente precisa de algumas coisas quando a gente quer viver do nosso sonho, quando a gente quer ser uma confeiteira reconhecida, quando a gente quer ser uma confeiteira aí diferenciada, né? Não quer fazer o que todo mundo faz, enfim. A gente precisa, né, para a gente seguir nesse nosso propósito, né, enquanto confeiteira, nessa nossa profissão que é um desafio, né? Todos os dias aí é um desafio, né? Nós confeiteiras sabemos o quanto muitas vezes nós somos desvalorizadas, o quanto confeiteiras, né? Nós somos aí, não somos reconhecidas pelo nosso trabalho, que é cliente que não reconhece, pessoas próximas da gente não enxerga a gente enquanto uma confeiteira profissional, né? E a gente precisa de três coisas que eu gosto muito de dizer. A primeira delas, né, é o conhecimento. Por quê? Porque sem conhecimento a gente não consegue realmente se diferenciar, a gente não consegue ser reconhecida, a gente não consegue ser confiante naquilo que a gente faz, principalmente quando a gente fala aí de bolos, né? Que a gente vê muitas confeiteiras passando muitas dificuldades com bolos de festa, né? É bolo que cai, é bolo que racha, é bolo que cria barriga, é bolo que cai no transporte, né? Que não consegue fazer lá uma decoração bonita, que tem dificuldade em recheios, em massas e todas as coisas, né? Que envolve a gente fazer um bolo perfeito, né? Então a gente sabe aqui de tudo isso. E a gente precisa de conhecimento para cada vez mais a gente conseguir aí ser vista, ser reconhecida. E a gente precisa também ter foco, né? Além do conhecimento, a gente precisa ter foco, ter determinação, saber aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, né? E não é bem assim que funciona. Se você não tem uma direção, não sabe onde você quer chegar, você muitas vezes vai parar no meio do caminho e não vai conseguir avançar. E para você não parar, você precisa de disciplina. Isso mesmo, disciplina. Por quê? Porque você precisa fazer o que precisa ser feito todos os dias. Se você não fizer, você não vai alcançar lá a sua meta, aquilo que você deseja, né? Que muitas vezes é o reconhecimento, é ganhar mais, é viver daquilo que você ama fazer, né? Que é aí os seus doces, os seus bolos, certo? E aqui mais especificamente bolos, né? Que a gente está falando aqui, certo? Então eu quero saber aí quem está disposta, né, a seguir em frente aqui comigo, a buscar conhecimento, a fazer o que precisa ser feito com foco, disciplina, para você alcançar o seu sonho, né, ser reconhecida, ser mais confiante aí, certo? Ser uma confeiteira aí diferenciada, estar no time das diferenciadas que fazem a diferença, certo? Que fazem diferente aí do que todo mundo faz. Então escreve aí no chat para mim se você é confeiteira, quais as suas dificuldades, né? Que a gente vai aqui respondendo e também a gente pode trazer conteúdos que vai te ajudar nisso aí também. Hein? Então coloca aqui para mim que eu quero saber. Combinado? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Reconhecimento, às vezes, para cada pessoa É um tipo de reconhecimento. Com certeza. Então, o que acontece? Às vezes, você não é reconhecida dentro da sua própria casa. Às vezes, você não tem o apoio da sua família para seguir aí no teu sonho. Né? Então, é por isso que eu estou aqui, para você se juntar aqui comigo, que eu quero te ajudar, pegar na sua mão aí para você seguir em frente, certo? Boa tarde. É isso aí, o João também é nosso aluno. Sou feliz em poder participar dessas aulas. Ai, que legal, Helena. A Helena é nossa aluna e ela sempre está aqui com a gente, né? Participando também das nossas aulas aqui gratuitas. Isso é muito bom, né? Que a gente sempre está trazendo conteúdos que vão realmente ajudar vocês, certo? Então, quando você entende, né, esses processos de que você precisa conhecimento, foco e disciplina e coloca isso em prática, tudo vai ficando mais fácil e simples aí de você conseguir alcançar o seu sonho, certo? Então, a gente vai falar aqui alguns erros muito importantes, né? Que as pessoas cometem, né? Que confeiteiras cometem quando elas querem viver de bolos de festa. E são erros que atrapalham ela no meio do caminho, né? Que ela paralisa. E muitas vezes, né? Quando a gente paralisa no meio do caminho, a gente não consegue aí
atingir os nossos sonhos. E isso é muito ruim pra gente, né? Porque a gente tem um sonho e muitas vezes a gente para no meio do caminho, né? E alguns erros aí que você pode também cometer que vão te impedir de chegar aonde você quer, de viver, de vender os seus bolos de festa, por exemplo, certo? Então, o primeiro erro que eu vou colocar aqui é você ficar na zona de conforto, é não se atualizar. Então, é esse o primeiro erro que nós, confeiteiras, né, muitas confeiteiras cometem. Porque o que, que acontece, né, gente? Nós, confeiteiras, a gente adora uma receita, né? E às vezes isso acaba, muitas vezes, atrapalhando aí o nosso crescimento como profissional. Por quê? Porque a gente fica muito preocupada em querer só receita, em buscar tutorial de receita aí na internet, né? E ficar colecionando receita e não sair do amadorismo, né? Então, o que, que acontece? Muitas confeiteiras falam assim, eu não consigo sair do lugar, eu tenho medo de pegar encomendas, porque eu não consigo fazer bolos bonitos, mais elaborados, porque, né? Muita gente fala assim, mas por quê? Porque às vezes você está no amadorismo, né? Fica presa em receitas antigas, técnicas ultrapassadas, né? Que pode fazer com que você perca espaço aí no mercado em que você está, que você não consiga se destacar da concorrência, né? E não acompanha aí a evolução dos gostos e das necessidades dos seus clientes. Né? Então, isso é uma coisa, assim, importantíssima. A gente tem que estar acompanhando as coisas, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque nada acontece na nossa zona de conforto. Se a gente não buscar conhecimento, se a gente não for se atualizar, a gente não vai conseguir alcançar os nossos sonhos, a gente não vai conseguir levar a maior experiência para o nosso cliente, a gente não vai conseguir fazer bolos melhores, né, bolos mais estruturados, bolos que vão realmente levar aí para o cliente um diferencial. Então, a gente precisa sair, né, da nossa zona de conforto. Então, os resultados só acontecem quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente busca se atualizar. Né? E eu sempre dou um exemplo para a gente poder pensar um pouquinho, né? Então, existem várias profissões por aí, dentista, médico, farmacêutico, né? Essas profissões que são mais vistas, assim, que são mais conceituadas, vamos dizer assim, né? Porque a confeitaria, às vezes, muitas vezes, acaba não encarando, né? As pessoas não encaram como uma profissão valorizada porque as próprias confeiteiras não se valorizam. Porque as próprias confeiteiras não fazem, não se atualizam, não buscam conhecimento para mostrar que realmente ela é confeiteira profissional. Né? Fica muitas vezes lá apegada em receita, sofrendo da síndrome da receita milagrosa, né? Achando que a receita vai salvar a vida dela e não busca se aprofundar em conhecimento, sair da zona de conforto, né? Então, o que, que acontece? Essas profissões, elas vão, as pessoas que estão nessa profissão, médico, um dentista, um advogado, eles estão sempre se atualizando. Eles estão sempre em busca de buscar conhecimento. Você não vai num dentista, num médico, no qual você não confia, no qual você não sabe que ele estudou para aquilo, né? Por quê? Porque você não vai colocar a sua vida em risco. A mesma coisa, né, gente? As clientes que vêm buscar pelo profissional confeiteiro, né? Ou confeiteira. As clientes que são mais, que são as pessoas certas, né? Os clientes certos pra gente, eles não vão em qualquer confeiteira. Eles vão na confeiteira que eles veem que elas estão lá fazendo um trabalho bonito, né? Um trabalho que gera autoridade, que elas possam confiar no trabalho, que o bolo dela vai chegar inteiro lá na festa de aniversário dessa pessoa que vem encomendar e que vai parar lá na mesa, no casamento, né, gente? Imagina uma cliente que encomenda um bolo de casamento seu e acontece do bolo não parar inteiro lá na mesa. Um sonho que ela buscou, né? Que ela se planejou, de repente, aí uma vida inteira, e chegar no dia do casamento, lá na festa, na mesa do bolo, o bolo começar a desmoronar. Ou numa festa de 15 anos de uma filha, num aniversário de um filho, qualquer coisa, né, gente? Então a gente trabalha com sonhos e a gente tem que levar isso a sério, porque confeitaria é uma profissão séria. E muitas vezes as confeiteiras mesmo não levam a sério, fica no amadorismo. Né? E isso causa o quê? Desvalorização da nossa profissão, causa falta de reconhecimento, que nem as pessoas da sua família confiam em você. Então, a gente precisa aí sair da nossa zona de conforto e se atualizar, certo? Tudo bem aí? Então, gente, um outro erro, né, que a gente comete muito, confeiteiras cometem, é fazer o que todo mundo está fazendo. Então, gente, o que que acontece, né? Muitas confeiteiras estão lá, eu não sou valorizada, eu não sou reconhecida pelo meu trabalho, mas por quê? Porque muitas vezes você está fazendo o que todo mundo faz, né? Você não está levando um diferencial, não tem um produto diferenciado, não está levando experiência com seus produtos para o cliente, né? Não está mostrando isso lá na sua rede social, não está
com um produto diferenciado, né? Não tem aí no seu cardápio recheios diferentes, né? Então, eu sempre falo uma coisa aqui que a gente não vende bolos, nós vendemos momentos importantes na vida das pessoas. E se a gente não pensar dessa forma, e muitas vezes até não se colocar no lugar do cliente, a gente não vai ser reconhecido. A gente vai estar sempre fazendo mais do mesmo, fazendo o que todo mundo está fazendo, né? E isso é muito ruim para o nosso trabalho, é muito ruim para nós confeiteiras, certo? Então, a gente tem que buscar um diferencial, né? Sair aí do que todo mundo está fazendo. Então, as confeiteiras lá estão sempre fazendo o mesmo bolo, né? Lá coberto lá, com papel em cima, né? Com papelaria em cima. Todas elas fazem o mesmo recheio. Então, a minha vizinha, a padaria, e eu estamos fazendo o mesmo bolo com os mesmos recheios. Não estou levando um diferencial, né? E isso não vai fazer você ser diferente, não vai fazer você aí ser reconhecida, ser valorizada pelo seu trabalho. Porque o cliente, ele quer muitas vezes coisas diferentes, né? E aí, o que acontece? Quando você não entrega um diferencial, qualquer confeiteira serve. E aí você vai ficar competindo preço com a concorrência. Por quê? Porque ele vai naquilo que está mais barato, né? Se você não tem um diferencial, ele vai buscar naquilo que está mais barato. Ele escolhe pelo preço. Com certeza. Então, não adianta, né, gente? A gente tem que sair aqui da nossa zona de conforto e buscar um diferencial para o nosso negócio, porque senão você vai competir com a concorrência, vai lá ficar o cliente pedindo desconto muitas vezes para você, né? Então, isso é uma coisa aí muito importante, né? Para você aí conseguir ser reconhecida, ser mais confiante, né? Com bolos de festa, se posicionar corretamente, né? E o mercado da confeitaria está crescendo e a gente precisa aí evoluir junto, porque senão a gente vai ficando para trás, né? Então, a gente precisa olhar para dentro do nosso negócio, muitas vezes, e ver o porquê que eu não estou vendendo, o porquê que eu não estou me destacando, né? Que eu estou vendo outras confeiteiras aí se destacando e por que que eu não estou? Porque eu estou aqui, ó, não saí da minha zona de conforto, não busquei me atualizar, faço o que todo mundo está fazendo, o leite ninho com Nutella lá que a confeiteira está fazendo, que a vizinha está fazendo, que a padaria está fazendo, e não estou buscando um recheio que só eu faço, né? Um recheio artesanal, um recheio que só eu que vou fazer aquele sabor de recheio, que nenhuma confeiteira faz, né? Então você não tem um diferencial, você vai ficar lá competindo com concorrência mesmo, certo? Então, e assim, é difícil, né, gente? Muitas vezes, você deve estar pensando aqui, é fácil falar, né? Gente, não, né? Porque eu também já passei por isso. Eu também não sabia fazer bolo, não sabia fazer nada, né? Também já teve na zona de conforto. E também já tive na minha zona de conforto. Só que quando eu saí da minha zona de conforto, é que as coisas foram acontecendo para mim. Então, o que eu falo sempre, né? Resultado só vem quando você faz aquilo que o resultado extraordinário só vem quando você faz coisas extraordinárias, diferentes daquilo que todo mundo está fazendo, certo? Então, realmente, você precisa aí sair, né, do amadorismo, se atualizar e sair aí um pouco do que todo mundo está fazendo. O terceiro erro, né, que a gente comete aí muitas vezes, né, que eu já estou falando aqui desde o início da aula, é não valorizar o nosso trabalho. É não valorizar o seu trabalho, né? Você enquanto confeiteira. Então, muitas confeiteiras, o que acontece? Acabam cobrando preços muito baixos pelo trabalho, né? Pensando que isso vai atrair mais clientes, pensando que isso que vai fazer vender. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo? Isso acaba desvalorizando o seu trabalho e ainda prejudica o seu negócio, né? Porque, principalmente a longo prazo. Porque vai chegar um momento em que você não vai ver o lucro, que você vai estar pagando para trabalhar, se matando aí muitas vezes de trabalhar e não vendo resultado, e não vendo lucro, e isso vai desanimando você, né? Então, isso é um problema, né? Quando você não se valoriza e quando não valoriza o seu trabalho. Vai impedir você de alcançar seu sonho, vai impedir você de ser reconhecida com os seus bolos, né? De ser aí valorizada. Então, a gente precisa valorizar primeiro. Quem tem que valorizar primeiro o nosso trabalho é a gente, para depois os clientes valorizarem. Então, quando a gente mostra, né, que a gente é autoridade, que a gente é especialista naquilo que a gente faz, que a gente tem o conhecimento e se valoriza e coloca o preço justo pelo nosso trabalho, automaticamente o cliente também vai valorizar. Automaticamente as pessoas ao nosso redor vai valorizar, né? Então, se você oferece um produto de qualidade, não tenha medo de cobrar o valor justo por ele. Se você oferece experiência para o seu cliente, não tenha medo de cobrar o valor justo pela experiência que você está levando para o seu cliente, né? Uma experiência que só você está levando muitas vezes. Então, para você cobrar o valor justo, é o que eu falei, né? Você tem que se atualizar, não fazer, né, o que todo mundo está fazendo, né? E começar a se valorizar, começar a valorizar o teu trabalho, para que as outras pessoas ao seu redor comecem a valorizar também.
certo? Tudo certo aí? Então, isso é muito importante, tá? A gente precisa, não pode ter medo de colocar o valor justo pelo nosso trabalho, tá? O valor justo lá no nosso bolo. Por quê? Porque a gente quer também, né, atrair o cliente certo pra gente, que vai pagar aquele valor, né? Então, se você tá levando um diferencial, se você tá se atualizando, o cliente começa a enxergar isso em você e vai, consequentemente, valorizar o seu trabalho. Então, tem gente que começa a usar ingredientes de péssima qualidade dentro do bolo para poder baratear o custo. E o que acaba acontecendo? Você nunca vai fidelizar um cliente. Você nunca vai conseguir atrair um cliente correto para você. Você vai estar sempre traindo aquele cliente que está buscando por preço e não pela qualidade, não por aquele trabalho maravilhoso que você entrega. Né? E isso vai, consequentemente, vai te levar aí para o fundo do teu negócio, se você não começar a mudar essa mentalidade. Então, o quarto erro, né, que a gente comete aqui é você não ter método e planejamento. O que acontece, né, gente? Quando a gente tem um método de trabalho eficiente, né, significa que você tem um processo claro e organizado para produzir os seus bolos. Quando a gente pensa no método, a gente tem lá um método de trabalho, né, que a gente prioriza desde a escolha dos nossos ingredientes até a finalização do nosso produto. E quando a gente tem esse método organizado de trabalho, né, isso permite o quê? Que a confeiteira trabalhe de uma forma mais produtiva e eficiente, né? E o que reduz o quê? Também o tempo de produção, né? Ali que você faz os seus bolos, e aumenta também, consequentemente, a qualidade dos seus produtos, né? Então, muitas vezes, menos é mais, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas também. Ter uma produção aí organizada, com receitas boas, receitas inteligentes, que vão te gerar aí lucro, né? Que vai te deixar com menos desperdício na sua cozinha, que vai evitar do seu bolo cair. Se a gente não tem planejamento aqui, ó, principalmente na execução de um bolo, a gente vai ter bolos que não vai ter estrutura, a gente vai ter bolos que vai criar barriga, que vai cair no transporte, né? Então as pessoas falam, como é que você transporta seu bolo no porta-mala do carro? Porque meu bolo é bem estruturado, meu bolo aguenta, né? Um bolo alto e vai tranquilamente no porta-mala do carro, certo? Então, por quê? Porque eu respeito, né? Eu tenho um método de trabalho com planejamento, né? E é o que eu falo lá para as minhas alunas também. A gente tem aluna aí na live, né? Que seguem também. Então, gente, a gente tem que ter aqui, tá? Método e planejamento. Então, se você não tem um método aí organizado, vai ficar muito mais difícil aí também de você alcançar os seus objetivos, né? Vai te impedir muitas vezes de viver aí de bolos de festa. Né? Então a gente fala assim, de receita inteligente, ter um cardápio, né, inteligente e profissional também. Porque o que acontece? Muitas pessoas querem abraçar o mundo aí e colocar um monte de coisas no cardápio, né? E acaba muitas vezes dificultando a produção, dificultando aí a organização, né, o seu método de trabalho. E muitas vezes a gente não precisa, né? Menos é mais, né? Então a gente trabalha com pouco e consegue dar conta aí de atender muito melhor o cliente, né, levando muito mais qualidade, certo? E aí a gente entra também no quinto erro, né? Que já é um gancho aí de você querer abraçar o mundo. O que acontece com essa frase aqui, né? De que confeiteiras querendo abraçar o mundo. Confeiteiras querendo agradar todo mundo, né? Então, o que acontece? Às vezes é normal, a gente entende, né? É compreensível que muitas queiram, assim, abraçar todos os tipos de doces, né? De bolos, de sobremesas, quer fazer de tudo um pouco para agradar todo mundo, para agradar todos os clientes. Mas isso é um erro, né? Que pode prejudicar seriamente aí o teu negócio, né? Por quê? Porque quando a gente quer dar tiro para todo que é lado, a gente não se especializa em nada. E a gente precisa se especializar. A gente precisa ser boa em uma coisa só, né? Então, quando a gente não consegue desenvolver técnicas, né, a fundo aí, a gente não alcança um nível de excelência necessária para se destacar, né? Então, as pessoas que se destacam é porque elas são boas em uma coisa só. Elas não que elas não possam trabalhar com outros produtos, né, com outras coisas. Só que elas trabalham de forma inteligente, que aproveita o mesmo produto para trabalhar com outras coisas, né? Então, quando você não é excelente em nada, você trabalha com muita coisa e não faz nada bem feito, né? Não tem uma coisa que você faça muito bem feita, você não vai conseguir se diferenciar, você não vai conseguir ser reconhecida, porque as pessoas buscam por pessoas que são especialistas naquilo, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Então qualidade é mais importante do que quantidade, certo? Então a gente precisa nos dias de hoje estar se atualizando, né? Estar aí, sabe, tem que saber dizer não muitas vezes, né? E é o medo de muitas confeiteiras, né? De recusar a encomenda, acabam muitas vezes aceitando encomendas de coisas que nunca fez,
que tem medo de dizer não para o cliente. E aí o que acontece? Quando você não diz não para o cliente, um não que é necessário você dizer muitas vezes, você vai acabar fazendo o quê? Fazendo o negócio lá que você diz para o cliente que sabe fazer, e quando vai entregar para o cliente, saia uma porcaria. Né? E aí você perde o cliente. E ainda ele sai falando mal de você, né? Para todo mundo. Aquela confeiteira lá, Deus me livre, não sabe fazer. Também não é dizer um não, assim, não faço isso. Vai falar assim, olha, esse tipo eu não faço. Né? Mas você pode conduzir ele para aquilo que você faz de melhor. Né? Esse eu não faço, mas eu posso fazer isso, que vai ser muito melhor para a tua festa, né? Enfim. Então a gente precisa aí saber dizer não também, né? Porque isso te valoriza. Então quem diz assim, dizer não, eu vou ficar, dizer que eu não sei fazer, né? Às vezes causa essa questão é uma questão até de orgulho, né, gente? Mas não, às vezes, quando a gente sabe dizer não, muitas vezes é te posicionar de uma forma positiva para o seu cliente. Por quê? Porque ele vai enxergar que você não quer só o dinheiro dele, que você está preocupado, você está preocupada em atender as necessidades dele, que ele não vai passar por nenhum aí prejuízo. Né? Imagina que você faz lá um bolo, entrega lá para o cliente e aquilo que eu falei, né? Ele vai servir lá, o teu bolo tá uma porcaria, o bolo tá desmoronando lá na hora do parabéns. Né? Então, isso é muito ruim, a gente trabalha com sonhos. Né? Então a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente é especialista numa coisa só, a gente pode dizer não para as outras coisas. Né? Porque o cliente vai entender que você é especialista naquilo. E quanto mais especialista você for, mais autoridade você vai passar para as pessoas. Né? Isso é uma coisa certa. Né? Quanto mais especialista você for, mais autoridade, mais as pessoas vão te enxergar como uma profissional de verdade. Certo? Então a gente precisa aqui saber de tudo isso, né? Evitar cometer esses erros na nossa carreira enquanto profissional, enquanto uma confeiteira reconhecida, né? Então é o problema aí de muitas confeiteiras, né? Então só para a gente retomar aqui o que a gente falou, né? Então aqui são os erros que impede você de viver de bolos de festa, né? Que muitas vezes as pessoas têm o sonho de viver de bolos de festa, né? Só que não consegue, está lá estacionada, né? Não está conseguindo sair do lugar. Né? Muitas vezes o bolo não tá legal, acha que o bolo não está legal, tem dificuldades em deixar o bolo estruturado, recheio no ponto certo, massa, enfim, não sabe fazer tudo isso, né? E também acaba que muitas vezes você até está fazendo lá os seus bolinhos, está vendendo até, só que muitas vezes você também não é valorizada, né, pelo seu cliente. O cliente, você fica lá competindo com preço, não está vendo lucro no final do mês. Então a gente precisa aí pensar em tudo essas coisas. E alguns erros que você comete, que pode estar cometendo, que pode estar prejudicando aí o seu negócio, são esses erros aqui, que é você ficar na sua zona de conforto, não se atualizar, não buscar coisas novas, novas tendências para você se diferenciar, né? Fazer o que todo mundo está fazendo. Se você está fazendo o que a padaria da esquina está fazendo, o que a tua vizinha está fazendo, a pessoa vai naquilo que é mais barato, não vai encomendar bolo seu, certo? Então você precisa valorizar também o seu trabalho, né? Você precisa se valorizar enquanto confeiteira e cobrar o preço justo por aquilo que você entrega, certo? E também se você não tem método e planejamento de trabalho, também muitas vezes você vai acabar aí se frustrando, né? Dando tiro aí para tudo que é lado, tentando abraçar o mundo, que é o nosso erro número 5, querer abraçar o mundo, né? Não ser especialista em nada. Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.